Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula. O tema de hoje vai ser filosofia de Descartes. Nós vamos tratar um pouquinho sobre esse pensador, né? Um pensador moderno, um pensador que tem para si a concepção medieval, ao mesmo tempo a concepção antiga, né? De uma racionalidade para tentar compreender a natureza, mas que tenta agora trazer um salto para a filosofia, que é um salto que vai buscar a compreensão não só do homem, mas das suas relações e da busca do conhecimento especificamente através aí da racionalização e do pensamento crítico, né? E principalmente o seu método. Eu separei aqui alguns temas para nós. Coloquei aqui como título para gente aumentar para vocês aí: Filosofia Moderna, Valores, Ciências, Bacon e Descartes. Eu vou começar com essa frase aqui do Descartes chamada conhecimento é poder. Por quê? Porque é a partir desse conhecimento que há uma transformação do próprio homem, do homem em si, e das ciências naturais, das ciências exatas, das ciências humanas, né? Então, é a partir desse ponto que eu quero começar. Nós estamos aí na nossa unidade 2. Quem está utilizando o material do Bernoulli, que é o material que eu uso aqui no ensino médio da escola, está na unidade 2, capítulo 2, chamado Filosofia Política e Moderna. Bom, retomando aqui nosso tema, eu quero ampliar aqui com vocês algumas questões que eu acho extremamente importantes, né? O que nós vamos estudar aqui nessa temática? Eu separei aqui, né, o que será estudado. Será estudado como conhecer o homem, como conhecer a racionalidade do homem, como é que o homem pensa, né, a si mesmo e ao mundo, como é que ele mensura o mundo dele, como é que ele mede o mundo dele, como é que ele compreende a sua realidade. E para esse autor, um dos pontos principais está ligado à sua capacidade de racionalizar, de dividir, de medir, né, e de analisar. Então, eu quero começar também falando um pouquinho dessa teoria que ele vai trazer para o homem, dizendo que a confiança do homem, muitas vezes, naquele que ele vê e ouve, né, deve ser questionada. A gente vai ver esse ponto de vista. E eu quero trazer para vocês esse conceito chamado conceito da epistemologia, ok? Então, vamos lá. Deixa eu abrir o slide aqui. A teoria do conhecimento trata de como nossa mente enxerga os objetos da realidade. Estuda também como o conhecimento se aprimora, evolui, ou seja, a explicação filosófica do conhecimento humano. Então, quando nós falamos em epistemologia a partir agora do período moderno, nós temos de nos questionar como é que nós entendemos as coisas, como é que nós compreendemos as coisas. Será que é só pela observação? Será que eu tenho que confiar mais naquilo que eu toco, vejo e consigo medir? Ou posso também confiar mais nos meus cálculos, no campo das ideias? Como é que fica isso, né? Então, a epistemologia vai fazer esse diálogo. O racionalismo, então, é essa corrente que vai surgir agora, já no século XVI, né? O século de transformações políticas. Na próxima aula a gente vai ver um pouquinho de Maquiavel, mas um século de transformação política, onde o homem está no centro ali do universo, tentando entender onde ele está e quem é ele, e por meio da racionalidade, por meio da concepção científica, o próprio René Descartes propõe uma forma de compreensão, que é a razão. Então eu coloquei racionalismo como doutrina filosófica que defende o pensamento racional enquanto fundamento de todo conhecimento possível. A racionalidade de Descartes utiliza o método dedutivo, ou seja, é a partir das deduções que nós vamos chegando às verdades e aí excluindo aquilo que não é verdadeiro, né? E eu coloquei aqui como exemplo: se toda célula é um ser vivo, e ser vivo é igual a um conjunto de células, né? Outro ponto interessante que eu quero falar um pouquinho do autor, além dele ser o fundador, né, do que a gente chama de filosofia moderna, né, ele escreveu alguns livros dentro do campo da religião. Isso é importante. Por quê? Porque ele estava tentando fazer esse link, entender do que a religião no que pode ser racionalizado na religião. Como é que eu posso explicar a divisão, por exemplo, de corpo e alma? Porque ele é um dualista, né? Ele não é um tricotomista, ele é um dualista.
Ou seja, ele não acredita em corpo, alma e espírito em si. Ele acredita em corpo e alma. Pode-se até colocar a alma e o espírito dentro de uma única concepção chamada espiritual ou da própria alma, né? Mas ele não vai dividir os três em si. São duas divisões, corpo e alma. E dentro dessa concepção de alma você tem aquilo que não pode ser medido no comportamento humano. Então, o que eu coloquei aqui? Argumento da dúvida, isso é importante, um ponto essencial. O que é o argumento da dúvida? É você duvidar daquilo que as pessoas apresentam como verdade, de que a realidade que você lê é a realidade que você compreende mesmo, né? Quando eu digo lê e compreende, é no sentido de que eu vejo algo, né, experimento algo, mas será que aquilo é verdadeiro? Será que eu não fui enganado pelos meus sentidos? É nesse sentido, nesse ponto. Então, o argumento da dúvida, né? Por exemplo, como é que eu sei que Deus existe? Pergunta Descartes, né? Nas suas meditações metafísicas, como é que eu sei que eu existo? Como é que eu sei que Deus existe? Então, Descartes chega à conclusão de que Deus existe por meio de uma prova que ele chama de prova dedutiva ou de prova lógica, que não é o caso nosso agora explicar esse conteúdo, mas só para você ter uma noção. Outro ponto interessante é o argumento da divisibilidade. Ou seja, para eu compreender as coisas, eu tenho que dividir em menor partes, compreender essas partes separadas, depois tentar enumerá-las e montá-las novamente para compreender o que é o todo. Então isso é muito útil no estudo de um vírus, no estudo da biologia, até mesmo no estudo da história, quando você divide as personagens históricas, divide a construção histórica, e tenta ali compreender como tudo aquilo se relaciona, né? E o dualismo mente-corpo, que eu já acabei de explicar, já falei um pouquinho para vocês, que ele entende essas duas vertentes. De um outro lado, é importante você perceber que ele viveu numa época onde havia muita guerra, né? Essa guerra chamada Guerra dos 30 Anos era uma guerra religiosa e ele viveu nessa concepção e sonhando de que muitas vezes a razão do homem poderia redimi-lo, né? Poderia redimi-lo e poderia fazer com que o homem se tornasse um pouco mais compreensivo com o seu próximo, um pouco mais humano, vamos dizer assim, né? Quero trabalhar aqui outro tema também, tentando ser um pouco mais sucinto, tá bom? Ele, além dele influenciar o pensamento racional, né, ou seja, da ciência, como um dos precursores do racionalismo. Que eu digo precursores porque nós tivemos até mesmo na Grécia alguns autores que já estavam propondo, né, a compreensão do homem a partir da razão, né? Agora na modernidade, ele acreditava que se o homem dominasse o conhecimento, ele poderia compreender completamente ou quase completamente o que é a natureza, por exemplo, ou quem é o próprio homem. Então isso é importante. E outro ponto interessante do pensamento desse autor é a obra do Discurso do Método, onde ele propõe uma forma de compreender a natureza também, né, por meio de uma metodologia científica que pudesse trazer os mesmos resultados quando houvessem vários testes. Então, quando eu faço um teste, sei lá, de paternidade, um teste viral, uma avaliação, né, se eu coloco várias pessoas para fazer esse teste, o teste acontece com o mesmo resultado, como foi o caso de Galileu, né, de Copérnico, esse conhecimento tende a ser verdadeiro. Então, é um método que trata de como conhecer. É um método que a gente usa hoje nos laboratórios de ciência, de química, de física. Bom, gente, deixa eu caminhar aqui mais um pouquinho. Eu acho interessante esse ponto. Eu vou colocar na tela para vocês. O objetivo de Descartes na construção de uma filosofia forte e segura baseada na razão. A nova filosofia deve basear-se num novo método para justificar o que e como podemos conhecer. Elaborar um método único para todas as ciências. O objetivo era conhecer a verdade acerca da realidade.
Então, a ciência está lá, né? A ciência com o seu método, segundo Descartes, sempre utilizando-se da dúvida metódica, perguntando o que realmente é aquilo que eu observo, né? Sempre duvidando daquilo que me apresentam. E a partir das análises, das deduções, da divisibilidade que eu vou apresentar para vocês agora, você vai conhecer aquele processo, ou seja, o que é, por exemplo, o ar, né? O que é o ar que nós respiramos, né? É necessário uma análise das partículas atômicas do ar, do oxigênio, do hidrogênio, né? Do enxofre em casos de algum tipo de... Algumas atmosferas é carregada de enxofre, é pesada e até faz mal para o ser humano. No caso das grandes cidades, né? Que emitem grandes quantidades de CO2 e de enxofre. Então, é necessário entender o que eu muitas vezes sinto e observo. Deixa eu colocar para vocês aqui como é que ele... Opa, isso aqui eu já passei. Vou passar aqui, eu vou chegar aqui onde eu quero, pronto. O método, como é que acontece esse método para poder compreender a realidade? Primeiro, ele diz que é necessário verificar as evidências, se aquilo que eu estou observando é realmente algo passivo de observação, ou seja, pode ser, será que eu consigo analisar aquilo? Se a resposta for sim, eu devo analisar, ou seja, dividir o máximo o problema em suas unidades menores. Se eu estou analisando uma célula, dividir ela em pequenas unidades, tá? Sintetizar, ou seja, organizar, definir a função de cada elemento ali, né? Dizer como acontecem essas funções dentro da célula, e depois que você fez a divisão, observou o objeto. É passível de análise, sim, você analisou essa estrutura, dividiu em pequenas partes, agora você vai enumerar, ou seja, você vai tentar explicar como é que isso o todo agora funciona. Então você constrói uma tese científica, né? É igual a mc ao quadrado, por exemplo, do Einstein. Você constrói uma tese científica e põe outras pessoas para testar a sua tese, ok? Apresentando, então, assim, os testes com esses mesmos passos de verificação dessa verdade que você agora definiu que é uma célula, por exemplo. As pessoas também vão fazer essa análise, vão também dividir essa célula que você analisou e vão verificar o seu resultado. Se for positivo, é óbvio que essa tese passa agora a ser chamada de lei ou teoria, ok? Eu vou caminhar mais um pouquinho para o final, né? Por quê? Quero considerar alguns pontos aqui. Então, o que é importante em Descartes, ok? Primeiro, dúvida metódica. Devo duvidar daquilo que eu observo. Segundo, a frase de Francis Bacon, né? O vulgo Chico Toicinho, conhecimento é poder, ou seja, ter o conhecimento para ser capaz de analisar, dividir isso em menor partes, dividir, pegar essas partes pequenas, compreender na sua individualidade como elas funcionam, né? E, por último, construir uma tese, uma enumeração e uma tese sobre aquilo que você observa. O exemplo que eu utilizei no vídeo foi o que se trata uma célula. Outro ponto importante é o conceito dele de dualismo, né? Corpo e alma. Aquilo que o homem pode perceber de si mesmo, isso é importante porque depois Freud vai desenvolver o conceito de alma dele com algumas leituras de Descartes sobre as meditações metafísicas, né? Então, é importante entender que esse conceito de alma, para o Freud, para o Descartes, ele está numa categoria que a ciência não consegue mensurar. Então, o corpo é tudo aquilo que é físico, é mecânico, e alma é algo consciente, está transcendente, né? Meditações metafísicas, ele trata desse tema, e depois, como eu disse, Freud vai retomar isso aí e trazer o conceito de inconsciente, que vai dar um salto fantástico nessa compreensão do homem. E deixa eu ver aqui o que mais que eu queria acabar com vocês. Voltando aqui ao argumento da consciência, né? Dá para duvidar de si mesmo? Isso é importante. Dá para duvidar de si mesmo? Sim, e você precisa duvidar de si mesmo. O que você não pode duvidar é que você está duvidando. Ou seja, penso, e é esse pensamento aqui que reforça, que te dá a prova dedutiva de que você existe. Posso duvidar que estou em corpo? Posso. Para isso, preciso duvidar,
preciso fazer testes, né, que é aquela parte física que ele fala sobre o discurso do método, né, o método científico. Mas o que prova que você existe para o Descartes é a capacidade que você está pensando. Então ele diz cogito ergo sum, que é penso, logo existo. Então a minha existência ela é reforçada pela capacidade de pensamento. É uma coisa interessante se você pensar nas pessoas que estão em estado vegetativo, né? Por exemplo, ou que estão passivos de uma eutanásia, né? Essas pessoas não têm não têm um pensamento ativo em si, um pensamento de consciência. E aí, estão mortos? Estão vivos? Uma pessoa que está em estado de depressão está morta, está viva, porque a consciência dela vai se extinguindo, né? Então a existência ela é reforçada pelo pensamento. É um autor que tem, apesar de ter sido um autor, é um autor católico, e apesar de ter essa formação, por que eu digo apesar? Porque se é muitas vezes um racionalismo, a tendência dos filósofos e das pessoas é que a ideia de Deus vá se dissipando, né? Vai se dissolvendo, né? Então, mesmo que, apesar de, né? Mesmo que ele tenha esse pensamento religioso, ele seja um católico devoto, ele consegue equilibrar bem essa questão da existência de Deus e da ciência, né? Uma coisa que vai depois, posteriormente, fundar uma ciência antropológica chamada Ciências da Religião. É uma ciência que estuda o comportamento religioso e a construção religiosa humana, né? Um dos grandes autores é o grande teólogo Rudolfo Otto, né? Contemporâneo. Mas fica aí a minha dica do autor, né? Um autor que tem muito a nos dizer, tem muito para contribuir, porque a ciência hoje tem um método científico, a filosofia tem uma forma de continuar questionando o que ele chama de dúvida metódica, e a psicologia e a psicanálise também continuam questionando essa parte da alma humana, né? Então é um autor que contribui muito para a ciência, ciências humanas, ciência exata e as ciências da natureza. Então é isso, fiquem com Deus, Deus os abençoe e até a próxima. Obrigado.